Boa tarde ao presidente Marcelo Lanzarin, boa tarde a todos os meus colegas vereadores, ao público que nos acompanha num bom número hoje aqui nessa casa e também aqueles que nos acompanham através dos canais de comunicação da TV Legislativa. Eu gostaria de iniciar minha fala primeiro fazendo um agradecimento público e um reconhecimento aqui ao líder de governo, o vereador Alexandre Matias, que na sessão passada eu pedi a intervenção dele junto ao Executivo em relação ao espírito republicano e democrático que o PSDB se posicionou nessa casa para que pudesse conversar juntamente à gestão pública para ter um encaminhamento melhor dos nossos projetos de lei. Trouxe naquela oportunidade 2 projetos específicos, um que a gente ainda tem um anteprojeto junto com o vereador Marcos da Rosa da grafitagem, que ainda anda paralisado, mas eu recebi na quinta-feira uma ligação do Poder Executivo, dando um direcionamento, um encaminhamento muito provável, sim, da aprovação, né, da sanção do nosso projeto dos fogos silenciosos, que traz um benefício aqui para os enfermos, para as pessoas com deficiência, para a questão dos animais, e que teve os 14 votos favoráveis dos vereadores dessa casa. Há uma questão técnica ali para ser feito um ajuste, por um excesso de zelo, mas a gente tem dialogado bastante com o Executivo nesse sentido, né, após essa conversa na quinta-feira, e eu acredito que as coisas vão se encaminhar. Então, eu te agradeço aqui publicamente, vereador Alexandre Matias, por ter feito esse papel, e é muito importante, independentemente dos posicionamentos, dos votos, mas que os projetos dos parlamentares dessa casa sejam analisados pelo conteúdo dos projetos dos parlamentares e não pela autoria dos projetos dos parlamentares, é isso que a gente espera. Eu queria, inclusive, pedir uma foto. Nesse domingo, eu estive presente na feirinha da Servidão, do lado da prefeitura, que, inclusive, nós tivemos uma modificação na realização da nossa feirinha da Servidão. Um evento muito interessante, um evento que é realizado pela sociedade civil, que entrou no coração dos blumenauenses. Quero parabenizar a toda a organização, a todos os 90 feirantes, a todo o público que esteve presente, mas aqui fazer também uma advertência. Estive lá e, gente, temos até as fotos aí da minha presença na Feirinha da Servidão, mas a gente tem fotos também, lamentavelmente, da questão do mato, do tamanho do abandono que tinha na frente da prefeitura, uma coisa que chamou a atenção dos feirantes, do público, me chamaram para justamente fotografar turistas que estavam presentes com uma imagem muito negativa e ruim da nossa cidade, e nós fizemos um pedido de indicação. Até logo na sequência, na segunda-feira, fizemos um pedido de indicação. Eu até vi uma pessoa que percebeu fotografando, acho que passou para a gestão pública. O bom é que o problema foi resolvido. Então, nós tivemos, na verdade, esse problema resolvido em relação à feirinha. Peço aqui uma atenção, eu tenho certeza que o prefeito Mário, que esteve presente, se sentiu um pouco constrangido com esse descuido da administração municipal, né, uma questão simples, vai realizar um evento no domingo, dá uma atenção ao local, ao redor, numa sexta-feira, para que tenha uma boa imagem da cidade. E peço, Alexandre Matias, através dessa indicação, que nas próximas edições desse evento, né, até por respeito aos feirantes, respeito ao público, respeito aos turistas, para ter uma imagem boa da nossa cidade, que tenha um pouquinho mais de zelo. Falando nisso, quero dizer aqui aos feirantes desse evento que falei, vereador Almir Vieira, vereador Alexandre Matias, na nossa comissão, que vamos discutir essa questão, sobretudo, do microempreendedor individual, é muito importante, porque a gente tem vários problemas que estão travados aqui por conta de algumas burocracias que estão travando o desenvolvimento econômico. E muitas pessoas que querem estar legalizadas para terem oportunidade de trabalhar, de desenvolver a questão da economia, né, de terem acesso a seus sonhos, e estão travadas por isso, e nós precisamos fazer esse diálogo aqui, juntamente do poder público. Precisamos trazer para a nossa comissão, com vigilância sanitária, o poder público, para resolvermos essas demandas que as pessoas estão nos cobrando na rua. Presidente, eu autorizo a fala do vereador Almir Vieira. Vamos ouvir, então, com autorização do vereador Bruno Cunha, em a parte, vereador Almir Vieira. Obrigado, vereador Bruno Cunha, e parabéns pela sua fala. Aproveitando já, no que diz respeito às micro e pequenas empresas, é importante salientar que nós temos algumas demandas que estão paradas realmente. Uma delas é o Uber. Nós temos que decidir o que nós vamos tomar e o que nós vamos fazer para poder beneficiar. Afinal de contas, a cidade precisa de uma resposta. E essa resposta tem que sair de nós. E outra também é a questão do food truck, que também está aí indo a passos muito lentos. E nós precisamos, novamente, dar uma resposta para esses empresários e para a sociedade. Porque, afinal de contas, o nosso trabalho é esse,
dar o retorno para aqueles que nos pedem e nos cobram. Obrigado, parabéns. Perfeito, inclusive registrar e parabenizar o vereador Almir Vieira e você, o vereador Gilson, que ano passado fizeram aquela audiência pública, estive presente, várias questões debatidas, mas parece que ainda as coisas estão num ritmo muito lento para resolverem. A gente precisa advertir isso. Queria, inclusive, passar uma imagem aqui em outro assunto, e aí pedir uma atenção muito especial pela seguinte questão. Todo mundo sabe aqui da minha luta incansável em relação à proteção animal na nossa cidade. Eu lido os assuntos com a seriedade que eles merecem. A questão do CEPREAD, que foi criado lá em 2013, existe um problema estrutural, é um elefante branco que tem que ser discutido de forma técnica. Eu pedi a realização de audiência pública aqui com os vereadores aqui, acataram esse nosso pedido, mas o seguinte, hoje está completando, vejam bem, 22 dias com todos os problemas que a gente tem. Eu falo aqui em nome de todos aqueles que têm apego, que têm amor pelos animais, o movimento de proteção animal, 22 dias sem termos a nomeação de um diretor ou de uma diretora no nosso órgão público. São infinitos os casos, as reclamações que chegam para nós, já é difícil por natureza, pela necessidade de estruturação do órgão. Agora, estamos há 22 dias sem a realização de um comando, de uma direção em relação ao órgão público. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande da gestão pública com o movimento de proteção animal e com a causa de proteção animal. Isso precisa ser urgentemente resolvido. O prefeito tem direito de fazer suas livres nomeações e exonerações. O que não tem direito de fazer é deixar os serviços públicos sem a prestação. A gestão pública não pode agir simplesmente com o fígado e deixar a cidade, o serviço público e a população numa situação inferiorizada, e é o que está sendo feito. Então, isso é inadmissível, e repito, estamos completando numa pasta que é problemática, com várias questões que estão sendo colocadas, o prefeito exonerou e não tinha uma alternativa para botar no lugar. 22 dias sem alguém na direção. Isso é triste, os funcionários de carreira lá tentando dar o seu melhor, mas a gente tem uma questão de completo abandono e desrespeito com a cidade pela gestão pública, e isso é lamentável. Eu concedo a parte ao vereador Adriano Pereira. Vereador Adriano, no tempo ainda regulamentar, hein? Mas com autorização do vereador, nós vamos ouvir aí o seu à parte. Vereador Bruno, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento. De fato, é uma política pública que foi bacana, né, os avanços que teve, a criação de instrumentos para se dar atenção, mas que parou no tempo. Então, Vossa Excelência tem razão, nós temos recebido inúmeras reclamações junto ao nosso mandato, junto ao nosso gabinete, né, com relação às questões voltadas à causa animal e com relação às questões do CEPREAD. Aqui eu não vou fazer críticas aos funcionários, aos servidores, poucos, por sinal, que lá atuam, né, mas eu vou fazer crítica, sim, né, à questão da atual administração, do prefeito e a sua equipe estar desleixando e muito com as questões da causa animal aqui no nosso município. Todas as questões, obviamente, são importantes, mas essa área também precisa de atenção, né, e, de fato, a gente tem visto que não está indo bem pelo número de pessoas que têm nos procurado, pedido para que a gente faça reivindicações, encaminhamentos. Vossa Excelência tem sido aqui defensor nesta casa também e pode contar com o nosso coro nesse sentido também. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Pereira. Presidente, peço mais 3 minutos aí, pelos apartes que nós tivemos. Mais 3 minutos, então, para concluir o seu pronunciamento, Perfeito. já que foram 2 apartes. Perfeito. Então, agradeço. E, de fato, vereador Adriano, é isso. A gente tinha encaminhado um mutirão de castração, esperando o anúncio de um mutirão de castração de mais 1000 castrações, uma segunda campanha, na verdade, para a adoção dos animais, e está tudo paralisado, sem resposta, sem direcionamento do poder público, isso é lamentável. Mas eu quero também trazer coisas boas aqui. Eu quero, inclusive, postar uma imagem, uma foto, que eu recebi no meu gabinete do Ricardo, um presente, da utilização, na verdade, vejam, recebi, na verdade, aqui um porta-canetas, enfim, que a gente recebeu de material reciclado. Todo mundo sabe que eu aproveitei, inclusive, os meus materiais de campanha eleitoral e nós transformamos, na verdade, em objetos que são possíveis de serem utilizados. E aí eu peço que a TV Legislativa, na sequência, né, a TVL, rode uma imagem muito legal de um exemplo de empreendedorismo na cidade que nós temos aqui, no estabelecimento do Gulas, que está tendo um empreendedorismo com sustentabilidade, e os bons exemplos têm que ser trazidos nessa casa. Então, encerro a minha fala aqui, pedindo a gentileza da TV Legislativa para que possa rodar essa matéria. As práticas sustentáveis do restaurante Gulas Natural Food chamaram a atenção do vereador Bruno Cunha, que visitou uma das unidades do estabelecimento na Associação da Hering, no bairro Água Verde. Uma das iniciativas é o reaproveitamento do lixo. Há 9 meses, a gente criou uma parceria com a empresa Carbo Brasil e a gente vem desenvolvendo um trabalho para onde mandar o nosso lixo de forma sustentável.
Então a gente vem fazendo toda uma logística no Gulas para separação do lixo, terceirização para a pessoa passar em todas as unidades, retirar e estar levando para Carbo. Os resíduos gerados no restaurante e levados para Carbo Brasil são transformados em materiais como essas tigelas PETs, também mesas e bancos. Mas o restaurante, que é amigo dos animais, tem como foco principalmente a produção das tigelas e, assim, incentivar outras empresas a também praticarem ações de sustentabilidade. Hoje a gente pega essas tigelas PET e vende por um valor baixo, mais para captação do valor para pagar esse trabalho, e a gente tem ela em 3 tamanhos, que é P e MG. A ideia é que tu use essa tigela tanto para alimentar o pet, quanto para usar para fazer um terrário ou algo que tu use a criatividade. E gostaria que outras pessoas, outros restaurantes também usassem essa ideia e com certeza menos lixo no ambiente, menos lixo no mar, menos animais feridos. É uma ideia assim que a gente vai passar muito adiante. Uma das diferenças de reaproveitamento do lixo no Gulas é em relação aos canudos plásticos, que também fazem parte do material de produção das tigelas. No nosso processo se torna viável, se torna muito mais acessível para, às vezes, um restaurante que quer dar um destino correto para essas coisas, mas não quer, às vezes, pagar uma fortuna, porque o Canudinho são outras cidades que conseguem fazer algo, mas mesmo assim não é, porque tem que lavar esses materiais e todo esse processo ele torna uma reciclagem não sustentável. Tu tem que lavar esse material para depois processar. No nosso processo, não. O canudinho, do jeito que chega para nós, a gente vai jogar na máquina, esses plásticos, tudo, até um pouco de papel que vem, acaba vindo junto, né? Um guardanapo, alguma coisa, acaba indo tudo junto, a gente joga na máquina, faz a mistura, faz a massa, prensa nos formatos dos potinhos, das mesas, do que for, e é esse resultado que vocês estão vendo aí. A Rede Gulas tem 3 pontos em Blumenau, além de Balneário Camboriú e Timbó, e pratica essa ação em todos os espaços. Além desse trabalho, nessa unidade do bairro Água Verde, a sustentabilidade está ainda mais presente. Essa obra, o Gulas 2, que é o da Dering, a gente fez ele 70% sustentável, usando pallets. As luminárias são embalagem de açaí. A luminária do caixa é uma caixa de fruta do Ceasa. Então a gente tem mesas reaproveitadas do tempo da Dering de 1990, cadeiras restauradas, todas as mesas que fora essas são de pallet. Então é uma obra que a gente reutilizou muito. O vereador Bruno Cunha parabenizou os empresários pela iniciativa e também parceria e acredita que ações como essa podem fazer a diferença no futuro. E aqui a gente viu um caso muito interessante, que é quando a iniciativa privada também abraça esses projetos, né, e vê aqui uma possibilidade de dar uma destinação em relação ao lixo do estabelecimento aqui comercial e também conseguir devolver através de outros serviços. Então a gente vê que essa parceria aqui feita da Carbo Brasil, do Gulas, é muito importante. Nós queremos estimular ações ambientais na nossa cidade, no nosso município. Esse é o meu papel. A gente vem sempre procurando no nosso gabinete, desde a utilização de copinhos, substituindo copinhos por canecas, a gente mostra que pequenos atos, se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir avançar bastante. E todos esses desastres, os acontecimentos ambientais que mostram aí, exigem de nós no século XXI, exigem de cada um de nós uma reflexão e, sobretudo, mudança de posicionamento.